Fala, galera, mais um episódio aqui de Open Talks. Eu tô aqui com os meus caros amigos Gui Barreiro. É nóis. É nóis. Thiago Caserta. Esse ring loose era meu, hein, cara? Você lembra o primeiro episódio? É o local. Boa. É a cadeira. Gostei. A gente ainda vai fazer uma entrada boa, né? Vamos, a gente ainda tá se descobrindo aqui. A gente ainda tá se descobrindo. E, cara, estamos aqui com um cara que é famosaço no mercado. Veio direto do Primo Rico pra cá. Exatamente. Você vê o nível de tristeza dele e sai do Thiago Nigro Thiago pro Nigro Caserta. pro Thiago Caserta aí, ó. Caraca, velho. Nós estamos aqui com o Kleber Moraes. Seja bem-vindo, Kleber. Ó, gostei, ó. Gostei. Esse é o ring loose de milhões. Pois é, cara. O Kleber hoje representa essa marca que tá no peito dele, né, Kleber? AWS, AWS, Amazon Web Services. Exatamente. E no óculos também, né? Detalhe. Exatamente. Pra combinar. O Kleber lidera a AWS há pouco mais de 4 anos, né, Kleber? 4 anos Aqui e meio, mais de 4 anos e meio. 4 anos e meio aqui no Brasil. Mas o Kleber começou na IBM, ele vai falar sobre isso. Liderou a Sun, liderou a Avaya, liderou a Bematec. Bematec, Caracas. E liderou a Schneider até chegar a AWS, e não é pra qualquer um. Porra, Ele vai que contar... currículo, Hã? Que currículo, hein? Que currículo. Pesado. Mas eu já não falei ainda a parte mais importante dele, que é por onde eu quero começar, cara. Ele é marido da Vera e pai da Luísa e da Júlia. Esse, com certeza, é o maior desafio da vida, né, Kleber? Acho que esse é o maior legado, não é o desafio. Primeiro, assim, eu queria agradecer por estar com 3 monstros da tecnologia Caramba. aqui. Olha, A gente é feio, né? Esse é o problema. Kleber, me dá um autógrafo aqui, eu vou levar pra casa. Foi chamado de monstro, vai ter autógrafo. Não, é verdade. São pessoas que, no momento, estão construindo algo diferente para o Brasil. Tem propósitos diferentes aqui, que a gente não vai entrar no mérito. Sim. Mas na figura de vocês 3, eu acho que o mercado de tecnologia, o propósito que a gente quer construir com tecnologia aqui é muito forte. E eu volto para você. Eu acho que a razão e muito do suporte de tudo isso daí que você mencionou, Rafa, tá na família. Tá na família. Acho que a Vera, falando um pouco da Vera. Funcionou. É isso aí. Mas é uma esposa que me ajudou muito. Acho que na construção de um executivo, você tem que ter ao longo da história um suporte em casa muito forte. E eu acho que a Vera foi esse meu suporte. Sim, que legal. Eu lembro que quando a minha filha... Histórias que vão contando. Quando a minha filha... Pediram para ela desenhar o que o pai dela fazia. Ela desenhou um aviãozinho assim. E a professora chamou e falou: o seu pai é piloto? Ela falou: não. Coitado. Então, Só viaja muito. Pessoas que ajudam na formação e na construção de um projeto que são feitos de pilares. É feito, acho que, da sua história profissional, da sua família e dos seus amigos. Então, na família, eu encontrei na Vera uma pessoa que me apoiou muito e sempre conseguiu dar formação para as minhas filhas, que eu tenho muito orgulho. Quantos anos juntos já, Kleber? Já estão com 32 anos juntos. Ele lembrou. Fiquei com medo. Esse é o tipo de pergunta que você nunca faz. Cara, na verdade, a Vera pediu pro Rafa perguntar. Não pergunta a data. Não pergunta quando a data, me perguntam não. isso, eu devo uns segundos pra responder, cara. Mais do que você. Você foi bem, cara. Foi bem. Mas, Kleber, você nasceu onde, cara? Conta um pouco sobre a sua infância antes de chegar na Vera. Vamos lá. Eu nasci em Belo Horizonte. Eu contar um pouco da minha história e talvez um pouco do meu DNA e da minha essência. O meu pai, ele é nordestino, ele nasceu no Ceará. Legal. E o meu pai nasceu numa região muito pobre. E para poder estudar, a única forma que a mãe dele encontrou foi mandá-lo para um colégio seminarista. Naquela época você não tinha, principalmente quem não tinha poder aquisitivo, a única forma de você dar estudo era entrando no colégio seminarista. Então, meu pai saiu de casa muito cedo para ir para Minas Gerais, estudar num colégio chamado Caraça. Caraça virou um centro de formação, Juscelino Kubitschek estudou lá. Em BH? Próximo a BH. Tá. Então, ele estudou vários anos para colégio seminarista. Meu pai ia ser padre, e ele desistiu dessa jornada e resolveu ir para Belo Horizonte para fazer o curso de Direito. Ele queria ter prestado outras carreiras, mas a única carreira que permitia ele estudar à noite e trabalhar de dia era a carreira de advocacia, e fez toda a formação dele no ramo de advocacia. Conheceu minha mãe. Então, nasci em Belo Horizonte. Com 7 anos eu vim para São Paulo. Tua mãe é mineira? Minha mãe é mineira. Então, os dois, assim, recém-casados, eu com 7 anos, numa linha de um imigrante fora de São Paulo, vindo
indo para cá para ganhar a vida praticamente. Eu comecei minha história em São Paulo estudando no colégio estadual. Estudei minha vida inteira até Que bairro, Kleber? Cambuci. Caraca, pertinho do Rafa. Cambuci, próximo da Vila Monumento. Porra. Jogava futebol na pracinha. Brigava. Naquela época era comum ter desavenças. Hoje em dia não pode mais. Só viu os terrão, né? Subindo, né? Molecada correndo. Mas fiz muito da minha vida. Acho que muito desse lado de formação cultural do meu pai, de ter paga um preço, e eu falo pagar um preço porque você vivendo interno, num colégio seminarista, visitando sua família uma vez por ano, vivendo para ter possibilidade de estudar. Então, estudo para mim sempre foi uma coisa muito forte, foi uma necessidade muito grande da minha família em poder conhecer o mundo através do estudo. Então, vim para cá, estudei no colégio estadual, aí depois disso eu fui para o Bandeirantes. Meu pai sempre quis me dar uma condição de estudo melhor, apesar de não ter condições. Eu fui para o Colégio Bandeirantes. Bandeirantes é um colégio muito forte em São Paulo. E ele bancava, seu pai bancava. Ele bancava. Bancava em todas as dificuldades inerentes da vida. Abrindo mão de outras coisas, imagino. E ele atuava já como advogado nessa época? Ele atuava como advogado e depois virou funcionário público. Então conseguiu me ajudar nos estudos. Aí eu fui para o Colégio Bandeirantes, colégio forte. Colégio pesado, duro, né? Puxado. E eu me dediquei aos estudos. Eu entendia que aquilo era uma forma de eu poder crescer. Cara, e migrar da escola estadual pro Bandeirantes, cara. É difícil. Porra, um aninho... É difícil, Rafa. E hoje em dia eu converso isso muito com as minhas filhas. Minhas duas filhas também fizeram Bandeirantes. Eu estudei minha vida inteira em escola pública. Então, assim, hoje vejo, tem um sobrinho que tá fazendo uma transição agora e tá num perrengue forte. É difícil não só pelo aspecto da formação. Você sai de um colégio que tenta te dar uma formação para um colégio que te exige muito. Então você tem um nível de dedicação muito forte. Acho que tem um choque social. Talvez essa seja a palavra. Você não se sente parte daquilo, né? Dos grupos. E assim, quando você não tem um poder aquisitivo, você... Na minha época, hoje em dia é diferente, mas você vive em grupos. Sim. Então você tinha o desafio de entrar nas comunidades. Isso faz parte de um crescimento. Acho que duas coisas que talvez tenham me ajudado muito a ser quem eu sou hoje em dia. Você mudar de um estado para outro com 7 anos não é simples. Você deixar a sua família para trás e fazer uma mudança, deixar os primos, deixar a zona de conforto. E a gente precisa dizer também, Kleber, que existe até hoje um preconceito gigante com imigrantes aqui em São Paulo. Eu vivi isso. Gigante. E o teu pai é nordestino. E esse preconceito, óbvio que ele se estende a mineiros e outros estados, mas ele é muito forte em relação aos nordestinos. Cresci ouvindo... Eu nasci aqui em São Paulo e eu cresci ouvindo coisas que para mim eram normais do que se falava de nordestinos em São Paulo. Hoje eu percebo que é uma escrotice enorme. Mas enfim, então... Eu acho que hoje existe uma conscientização. Quem brinca acha que é uma brincadeira, quem sofre aquilo cria suas dores. Então, lógico, eu era um imigrante, eu sofri tudo isso, agora te deixa mais forte. Não adianta você olhar para um lado de que eu era discriminado ou não. Eu saí de um colégio estadual sem ter muito poder aquisitivo para ir para um colégio de elite em São Paulo. É outro tipo de desafio, mas são desafios que se você tiver uma forma de usar isso como um aprendizado, você cresce pessoalmente. Então acho que foi isso que eu fui crescendo. Fui pro Bandeirantes. E você talvez tinha muito também a figura do seu pai, né? Porque seu pai deve ter enfrentado isso saindo lá do Nordeste, vindo para BH. Depois ele tomou a iniciativa, porque com 7 anos não foi a sua ideia, foi a ideia dos seus pais. Né? Por mim eu teria ficado lá. Então talvez você viu na própria figura dele essa pessoa, né? Essa pessoa que não se vitimiza e vai ali para frente. É bem isso, e você buscar na sua essência interna a forma de você superar tudo isso e você mostrar que pode ser mais do que tudo aquilo. Então, foi essa a minha vida no Bandeirantes. Eu passei 3 anos, adoro a escola, tanto é porque minhas filhas... Vou contar a história de como é que elas estudaram lá. E eu me formei no Bandeirantes e prestei faculdade. Queria ter entrado na Poli. Talvez esse seja um dos traumas que eu também queria. Também tenho esse trauma. Esse foi um trauma, por quê? Porque eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Então eu passei na Mauá, e a Mauá é uma
excelente escola. Eu fiz FEI, cara. Então a gente... Pra quem não sabe, FEI e Mauá até hoje tem uma rivalidade. E eu fiz São Judas. São Judas inveja as duas. Quem é da São Judas fala que FEI e Mauá é ruim. Que é só burguês que dá FEI e Mauá, entendeu? Foi o que eu aprendi a conviver na época da São Judas lá. E aí na Mauá eu comecei o primeiro dia da faculdade trabalhando. Acho que eu comecei a procurar estágio, comecei a procurar... Você fez engenharia elétrica? Elétrica. E por eletrônica, quê, eletrônica. Por que engenharia eletrônica? Eu gostava muito, naquela época eu não sabia o que era, mas um tal de desenvolvimento de software assembler. Era 0 e 1. Era uma lógica matemática absurda. Quase igual o low code de hoje, né? É mais ou menos. Você rodava um programa e ele dava certo ou dava errado. E se dava errado, você não sabia para onde você começava. E eu adorava isso, adorava cálculo, cálculo 1 e cálculo 2. Fiz monitoria de cálculo. Então eu entrei na faculdade, comecei a dar aula, dava aula particular de física. Eu me virava, eu precisava me virar. Para ajudar em casa, para ajudar a me ajudar, porque você como jovem quer sair, quer ir para balada, quer ir tudo. Então essa foi um pouco da minha história da Mauá, de começar a procurar lugares para poder trabalhar, para poder. Acho que por um lado eu aprendi muito, fazia estágio em tudo quanto é lugar, eu desenvolvi assembler, trabalhei na CT com desenvolvimento de software. Então quando você me pergunta da tecnologia, como eu tinha um raciocínio matemático muito bom, eu encontrava estágios de uma maneira mais fácil em lugares de tecnologia ou desenvolvimento de software. Sim. Isso eu estou falando de 82, então estou falando há 30 e poucos anos atrás, onde low code não existia naquela época. Mesmo o computador pessoal era uma coisa assim, praticamente não existia. As empresas tinham, né? Não, meu primeiro que eu ganhei, eu abri, ele piscava um cursor. Você fala, então, vamos começar a jogar aqui. Com certeza. Mas essa foi um pouco da história. A história de que você veio ao longo da sua vida tendo um nível de dedicação muito forte, acho que um propósito muito forte de falar assim, poxa, eu quero crescer, eu quero aprender, eu quero ser alguém. Eu acho que na minha época era muito assim, pô, eu queria ser alguém, minha família tem uma dificuldade financeira muito grande e eu queria crescer para ser alguém. Que legal. Cara, eu vou te fazer uma pergunta que vai ser nada a ver agora com o que tava no meu roteiro, mas eu tenho que fazer. O que hoje te faz achar que você é alguém? Eu acho que você é alguém, tá? By the way, mas por que você acha que hoje você é alguém? Eu acho que eu sou alguém porque eu consigo ajudar as pessoas. Não pelo cargo. O cargo passa. Daqui a gente falou, ó, Kleber foi isso, daqui a alguns anos ele foi aquilo. Perfeito. Então virou a passagem. Eu acho que a forma de eu poder ajudar pessoas, ajudar realmente a sociedade a crescer, a tentar fazer num país como esse, que tem uma necessidade muito grande de pessoas que vieram da minha formação, tá? Minha família é uma família muito humilde, minha família é uma família que tem dificuldades, como todo brasileiro. Sim. Então você fala assim, o que eu posso fazer de diferente para ajudar as pessoas? Eu acho que é isso que me faz querer construir alguma coisa. Mais do que o cargo passa. Eu digo que o cargo daqui a alguns anos, o Kleber virou passado. Então, o que me dá orgulho é assim, as pessoas que eu ajudei a se formarem, as pessoas que eu ajudei a ser alguém, as pessoas que escutam um podcast como esse e falam, pô, eu tenho chance de sair de uma base e ser alguém na vida através do meu esforço pessoal, sem precisar fazer nada de errado, sem precisar necessitar de alguém. Então, acho que essa é a construção que eu queria. Por isso era o desafio, eu estava contando aqui, porque antes, assim, quando me convidaram, eu estou entre uma viagem e outra. Eu cheguei semana passada de viagem, eu viajo amanhã mas quando esse senhor falou, pô, podemos conversar aí? Que luxo. Que luxo, muito bom. Muito bom. Ô, Kleber, esse clique que você teve de ser alguém é isso, né? Eu honestamente falando por mim, né? Eu tive esse clique de querer ajudar quando minha filha nasceu. Eu acho que foi nessa hora que eu me liguei, assim, que eu tinha que dar exemplo de verdade, sabe? Até lá, eu acho que eu tive uma visão de que o status era importante, honestamente falando. Uma vida mais curtoprazista, diga. Muito curtoprazista, muito focado no momento, né? Pra você, esse clique sempre teve em você por causa dessa base toda, do seu pai, dessa criação, ou a família influenciou muito? Não, ele sempre esteve assim, como eu convivo com pessoas que têm uma classe social diferente. Normal, uma classe social normal no Brasil, né? Às vezes até abaixo, mais difícil, né? às vezes mais abaixo. Legal. No local onde meu pai nasceu,
tem dificuldade de água, tem dificuldade de comida. Você ter necessidade de comida chega a extrema pobreza mesmo, assim. É difícil. Então, eu acho que esse clique nasceu... E foi muito legal, Gui, uma vez que eu fiz uma coisa, eu ajudo a Pastoral da Criança. Legal. Isso já há muitos anos, então eu tive a oportunidade, quando minhas filhas eram pequenas, a gente fazer uma doação no final de ano. A gente juntou uma série de presentes e foi dar para a Pastoral. Mas a Pastoral, quando você faz uma ajuda, você tem que colocar limites, porque a quantidade de pessoas aumenta muito. Então, o nosso limite são crianças até 7 anos. Entendi. Que é uma quantidade grande da comunidade. Então, a gente estava distribuindo brinquedos e bola e boneca, e minha filha viu uma criança chorando. E ela foi para a criança e falou, pô, por que você está chorando? Ela falou, pô, tô chorando porque eu tenho 8 anos e eu não vou ganhar uma boneca. Nossa, cara. Puta. Aí ela veio para mim e falou assim, pô, posso dar uma boneca para ela? Eu falei, vai lá e dá, mas isso são cliques, talvez, que você mostra que, pô... Ela era criança, sua filha ainda? Era criança. Ela devia ter 9 anos ou 10 anos. Então você dá um choque de realidade, dizendo assim, pô, talvez hoje a gente tenha uma condição diferenciada, mas acho que a gente tem que deixar para a sociedade, para a vida, é algo diferente. Sensacional. E legal que você já passou isso para suas filhas, né, Kleber? Eu tento bastante. Porque realmente, assim, uma coisa que eu particularmente percebo muitas vezes é que quando um filho acaba nascendo na abundância, ele acaba não tendo a oportunidade de refletir no que você passou, né? Então, assim, como que você vê esse desafio de criação de filhos? E aí talvez você possa até já compartilhar um pouquinho, né, da sua... Como que você fez ali com as suas duas meninas? Isso não tem... não tem fórmula mágica. Olha que eu vou anotar. Boa. Não tem. Eu tenho uma série de amigos que viveram e vivem a mesma condição de ter filhos e tudo. Eu acho que assim, você tem que dar uma formação muito forte. E de novo, na minha crença e na minha formação, para mim é educação. Perfeito. Então as duas estudaram no colégio, saíram do colégio e foram para o Bandeirantes. A minha esposa até hoje comenta que a primeira semana que as duas foram para o Bandeirantes, que eu não estava no Brasil, coincidentemente, elas choraram a semana inteira, perguntando o que elas estavam fazendo lá. Mas é legal porque minha filha fez medicina, minha filha mais nova, a outra trabalha no mercado financeiro, e as duas falavam assim, olha, quem vai competir comigo na faculdade... Uma vez uma chegou para mim e falou, pai, eu descobri quem vai competir comigo na faculdade, que é o primeiro aluno da classe. Ele acorda às 4 horas da manhã, pega o trem, estuda como bolsa, chega na escola, rala o tempo inteiro, volta no ônibus estudando e é o primeiro aluno da classe. É esse cara que vai entrar na faculdade. Se ele tiver condições, se ele tiver apoio e tudo, ele tem um potencial de crescer. Com certeza. Se vai ser rico ou não, se vai ter muito dinheiro ou pouco, não importa, mas ele vai ter uma formação. Acho que esse aqui é... Então, assim, não tem segredo. Acho que o segredo é uma formação íntegra, uma formação de educação para as pessoas, acho que ter apoios. Acho que quando eu falei da Vera ela ter se dedicado por um lado para poder apoiar minhas filhas. Eu morei fora do Brasil e essa mudança de... eu queria que você falasse um pouco de cutucar isso, cara, porque você já compartilhou os perrengues, né, digamos assim, que foram, né, mas o que isso agregou, né? Para mim, eu acho que primeiro, profissionalmente para mim agregou muito. Sair do Brasil... Quando você foi pra lá, você tava onde aqui? E lá onde? Então deixa eu contar um pouco da minha história. Vamos lá. Então, deixa eu contar. A gente tá atropelando aqui. Vamos voltar. Deixa eu contar um pouco, longa história curta. Eu saí da Mauá, então eu naquela época começou a ter estágios, e eu acho que a gente está num ambiente aqui com poucas pessoas escutando, então dá para falar. Tinha vários estágios, e tinha um estágio que pagava muito bem. Ele pagava assim o dobro dos outros. Eu falei, puta, nisso daí. É esse aí, né? É esse aí que eu preciso ir, bola. Todos são bons, mas esse Todos são bons, mas esse aqui e uma empresa chamada HP. A HP estava vindo pro Brasil e queria ter um grupo, então eu fui para HP. Na época ela estava montando um time da Edisa, que era uma empresa que ela tinha comprado, então fui para HP. Aí fiquei no 5º ano de faculdade na HP, já tinha feito vários estágios antes, na linha da CT, empresa de desenvolvimento de software e tudo isso. Aí, no último ano de faculdade, eu passei na IBM. A IBM estava vindo de uma reserva de mercado que ficou vários anos sem poder contratar ninguém. Sim. E estava abrindo cursos para contratar
pessoas para oxigenar. Então eu entrei na HP. Meu primeiro ano na HP foi mudar para o Rio de Janeiro para ficar 1 ano tendo curso na Gávea. Então fiquei 1 ano tendo Assembler, DB2, MVS, VM. Não sei nem se... Nossa senhora. E toda semana tinha uma prova, toda semana tinha... Era quase que um MBA tecnológico que a IBM fez naquela época. E muitas faziam, né? Meio que uma imersão assim... Faziam grande, porque né? Principalmente as americanas, né? Você estava saindo de uma reserva de mercado onde você não tinha formação técnica no Brasil. Perfeito, Difícil. Era outro momento. Você tinha que capacitar, né? Essa galera. Não tinha opção. A IBM foi uma escola, a IBM sempre foi uma escola. Para muita gente, né? Para muita gente. Hoje eu tenho vários amigos. O mercado de tecnologia do Brasil é muito influenciado. Foi uma escola muito grande. E era motivo de orgulho, né, Kleber? É motivo de orgulho trabalhar na IBM. Eu lembro, o meu sonho era trabalhar na IBM. O meu segundo emprego foi na IBM. Eu lembro quando eu entrei na IBM, meu pai falava assim, nossa... Meu filho trabalha na IBM. Chegou. Não, mas era isso. Meu pai tem 77 anos. Pra ele, na época, era como se fosse atingir o auge. A vanguarda, né? ali, A vanguarda na época. Aí eu entrei, fui fazer o curso. O curso você tinha prova toda semana, então fui super bem no curso. Legal. Foi meu primeiro cara que passou lá no curso, fazia prova, eu adoro fazer prova. O cara é inteligente, né? Que bom, a gente trouxe uma prova aqui. A gente trouxe a certificação profissional. Essa não vale, essa já foi. Pode ser uma special. Os caras estão sacaneando, mas... Piada interna, quase interna. Boa. E aí comecei a carreira na IBM, trabalhando em vários segmentos, segmento financeiro, desenvolvendo tecnologias. A gente desenvolveu um produto chamado Multibank, que era uma solução de automação bancária. Então tive uma carreira muito legal na IBM, quando me convidaram para ir para uma empresa de tecnologia, uma startup. Acho que esse modelo não existia anos atrás, com esse nome, mas era uma empresa que tinha 10 pessoas numa casa ali na República do Líbano que chamava Sun Microsystems. Caramba. Que legal, então, né? Lá fora a Sun era um gigante, Nossa, mas no Brasil, começando toda a operação. Então, me convidaram, um executivo da IBM saiu para ir para Sun, Dario, e me convidou. Me convidou para ir. Eu acabei aceitando. Então, nessa linha que o seu sogro falou, quando eu falei para o meu sogro que eu estava saindo da IBM para ir para Sun, ele falou, pô, o que você vai fazer na TAM? Você tem 2 filhas. É isso. Você tá indo na TAM, empresa aérea. Eu falei, não é Sun. Ele falou, porra, Sun? Pior ainda, né? Eu nem conheço, né? Então é assim. São aquelas apostas, eu acho que aí profissionalmente você tem o primeiro lado. São apostas que você faz. Sim. Você já tinha as 2 filhas nessa época? Eu já tinha 2 filhas, já pagava escola para 2 filhas, pagava fralda, que elas eram pequenas. Então, coragem. São apostas. Eu acho que não tem o certo, não tem errado. São apostas que você faz e quando você olha para trás, fala, puta, foi muito legal que eu aprendi muito. Podia ter dado errado. Acho que você tem que construir sua história. Então fui para Sun, um grupo pequeno. E na Sun fiquei 11 anos e meio. Mas ficou bastante tempo, né? Sim, fiquei bastante tempo. Toquei vendas, toquei toda a área de canais. Fui para os Estados Unidos. Aí que eu fui. Foi aí que você foi. Foi aí que eu fui. Legal. Aí que eu fui para os Estados Unidos. Que lugar você morou lá? Eu morei em Boca Raton. Não morou mal, não. Não morou. Não. O clima é mais próximo, pelo menos do Brasil, né? Imagina você vai pra. Não, o clima, eu não queria ficar em Miami, porque eu queria ficar um pouco fora de um eixo muito latino. Urbana, assim. Eu queria que elas tivessem realmente uma experiência americana. Então fomos para lá. É um trauma. Uma criança de 9 anos e de 7 anos ir para os Estados Unidos, deixar a família aqui, os amiguinhos, ir para fora. Eu diria, é um trauma que traz um crescimento como pessoa muito grande. Então, Rafa falou, mas elas sofreram todo tipo de discriminação. Acho que não vale a pena a gente falar aqui, mas como latinas vivendo nos Estados Unidos e tendo todo tipo de preconceito, tendo discriminação de não poder usar um equipamento de tecnologia. Então tem muita história aí por trás. As 2 cresceram muito com relação a isso. Acho que muito do que elas são hoje em dia foi muito desse aprendizado, dizendo, pô, coisas que eu sofri na pele, coisas que nunca eu aceito, coisas que eu tenho que brigar contra. Sim. Quanto tempo você ficou lá, Kleber? Fiquei 2 anos e meio. 2 anos e meio. 2 anos e meio. É bom que para elas, pelo menos para o aprendizado do idioma, deve ter sido maravilhoso. Elas falam inglês fluente, aprenderam a jogar basquete. Que legal, legal. Foi uma experiência muito boa. Então, quando você fala
crescimentos profissionais, que muito de quem escuta a gente fala como é que é a parte de liderança, toda essa parte. Como é que eu chego lá, né? Como é que eu chego lá? Então, assim, acho que desafios de mudança, a partir do momento que você cresça profissionalmente e tem um aprendizado muito forte, é essencial. Acho que ter uma experiência internacional é fantástico. A gente já teve essa conversa. Já teve. A gente já teve essa conversa. Acho que é fantástico. Acho que você ter possibilidade de passar essa cultura para sua família, aprender. Acho que se aprende muito. A cultura dos Estados Unidos é completamente cultura diferente da cultura nossa. Acho que você ganha aprendizado. Aí eu voltei para o Brasil. Eu fui presidente da SAM. Aí eu voltei para ser presidente da SAM. Fui presidente da SAM com 39 anos. Caramba. Então assumi no meio do... Eu e o Lula, nós voltamos juntos no primeiro mandato. Então... E qual que era o tamanho da SAM naquela época aqui no Brasil? A SAM devia ter umas 300 pessoas, um bom bem faturamento. Diferente de quando você saiu, né? Claro. Diferente. A gente acabou crescendo muito durante esse período, mas assim, já tinha uma presença muito forte no segmento financeiro, porque toda a parte de web service, toda a parte de downsizing naquela época, de sair de infraestruturas de mainframe para usar estruturas de Você trabalhou com Sun, servidor. Né, Spark, Solaris. Pô, Spark Solaris, pô. Eu tenho tatuado no peito Solaris, cara. Nossa, minha base foi Solaris. Aquilo é maravilhoso. Aquilo você entrava e a gente fez barba, cabelo e bigode. Então, no mercado de RP, na época que surgiu, era SAP, Accenture e Sun. Fez um trabalho grande na Sun. Acho que eu ganhei muitos amigos. Várias das pessoas que estão aí no mercado também vieram muito da IBM, vieram da SAM. E depois de 4 anos como presidente, me ofereceram sair do Brasil novamente para ir para a Europa. Assumi parte da Espanha, Portugal e África. Para mim era um crescimento assim fantástico. Profissionalmente era um negócio muito legal. Mas aí eu fui falar isso em casa, minhas filhas falaram, pô, legal, pai. A gente já morou fora, a gente vai lá e a gente vai ficar com a vovó aqui no Brasil. Vai ser feliz. Quando você quiser ver a gente, é só pega um avião e voa, né? É fácil, você voa. E aí são decisões de vida. Eu acho que aí Suas filhas tinham quantos anos nessa época? Nessa época elas tinham 16 e 14. Elas já queriam ter. É difícil. Mas essa hora não dá pra enrolar, não, cara. Os amigos, né? Uma série de coisas ali, né? Os amigos, e assim, acho que elas tinham muito claro na cabeça que elas queriam, principalmente a menor, falava, pô, se eu quero seguir uma carreira de médica, como é que eu vou? É muito difícil. Talvez. Com 14 ela já falava isso. Ela falava. Rapaz. Ela falava. É a Luísa. Ela tem uma história de como é que ela quer ser médica que qualquer dia eu conto. Mas ela falou, pô, medicina não é uma carreira que você consegue estudar fora. Você e fazer aqui. E fazer mais pela questão do vestibular, né? Bem equivalência, né? Não dá. Equivalência Não dos dá. cursos. Medicina não tem como. Administração, engenharia, tudo isso você consegue. Aí, de novo, são decisões de família. Claro. Tomei a decisão de não sair do Brasil. E aí é hora de mudar. Aí empresa multinacional... Ficou pequeno o cargo. Aí era hora de mudar, era hora de saber se eu era jogador de time ou se eu era jogador que eu tinha multifuncionalidade, se eu era um jogador bom para ser campeão pelo Palmeiras ou se eu podia ser campeão por outros times. E aí apareceu a Avaya, um belo projeto, spin-off da AT&T. Naquela época o call center estava bombando no Brasil. Tinha uma estrutura de serviços de consultoria muito pesada e aí eu fui para a Avaya. De novo, uma trajetória de crescimento. Acho que muito legal, e Rafa e Thiago, é assim, na SAM eu cresci com uma base de pessoas que eu conhecia. Então, eram pessoas que entraram comigo, que cresceram. Na Avaya eu estava em casa, né? Eu estava em casa, era um ambiente muito sob controle. Na Avaya era um ambiente, eu cheguei como um novo entrante, onde fui apresentado. Você chegou como xerife, né? Para todo mundo. Então, são habilidades diferentes que você tem que construir, de como é que você consegue a pessoa, como é que empatia, você dá um coach, como é que você cresce. E deu certo. Na Avaya também foi um projeto E mais do fantástico. que isso, porque você tinha a questão da diferença cultural também, né? Acho que tem assim, toda vez que você coloca uma pessoa, um chefe novo, toda vez que você ganha um chefe novo que ele veio de fora, ele tem uma cultura diferente. O jeito dele. O jeito dele. Então aí é você um pouco se adaptar ao jeito dele e ele adaptar a cultura da empresa. Perfeito. Porque não adianta, e aí a gente vai falar de AWS, empresas que têm uma cultura muito forte,
É muito difícil você chegar e não adaptar essa cultura. A empresa te gospe. A empresa... As próprias pessoas, né? Gospe forte, te empurra fora, não tem como. Ela te empurra. Então você tem que ter uma capacidade de adaptação muito grande e de aprendizado. Acho que aí que vem o aprendizado que eu falei lá. Como é que eu aprendo a jogar nesse jogo aqui? Perfeito. Então... Cara, e mais uma vez, quem tá vendo esse podcast, mais uma vez a gente tá falando sobre adaptabilidade dos profissionais, das pessoas e velocidade de aprendizado. Aprender a aprender. É isso aí. Isso é fundamental. Eu acho que quando você me perguntar, qual o pouco do segredo? E aí, quando eu finalizar o meu ciclo profissional, eu vou te... Aí, eu saí de uma empresa IBM, que era uma gigante, fui para quase que uma startup para formar uma empresa, saí de um mercado de tecnologia e fui para o mercado de telecomunicações. Aí surgiu um outro projeto, que era tocar uma empresa multinacional brasileira, desenvolvedora de software para varejo, que era outro mercado, empresa de capital aberto, na bolsa, que tinha acionista, que era a Bematec. Então foi outro projeto. Morando em Curitiba, então toda segunda-feira de manhã eu saía de São Paulo. Você não mudou pra lá, você passava a semana. A família ficou aqui. Puta, eu não consigo mais tirar. Mas não, né? Não dá. Aí minha filha já estava na faculdade e tudo, então toda segunda-feira de manhã eu saía, voltava quinta-feira à noite ou sexta-feira à noite. Então isso foram quase 5 anos. E outro projeto, um projeto de fazer um turnaround numa empresa, um projeto de ter fábrica no Brasil, de uma empresa brasileira, que tem que produzir, que tem que ter um P&D nacional, que tem que ter conexão. A gente tinha fábrica na China, então ia todo ano para a China. Tinha P&D em Taiwan, tinha desenvolvimento nos Estados Unidos. Então era uma empresa que tinha uma certa complexidade ali, porque eram vários temas, né? Tinha várias soluções, porque o varejo é complexo. O varejo, você está falando de restaurante, você está falando de uma padaria, você está falando de um eletromagazine, um posto de gasolina, tudo que tem ponto de venda, né? Tudo que tem ponto de venda, mas o ponto de venda é muito específico, né? A padaria é diferente do supermercado, que é diferente do material de construção. Então tem um nível de especificação muito grande. E foi legal. O projeto foi fantástico. A gente desenvolvia a empresa, a gente crescemos. Quantas pessoas você liderava lá? Tinha 900 pessoas. Gigante. Tinha 900 pessoas, legal. E já era capital aberto já quando você entrou? Já era capital já. Eu sucedi praticamente os fundadores. Então, a gente já conversou disso também. Local web e os desafios é isso. E você estava lá também na aquisição pelo grupo da TOTUS ali depois. Eu que fechei aquela transação. Aí fui eu. Que experiência. Aí que fui eu. Aquela ali dá um outro podcast de contar. De como foi, né? Eu acho que só quem passou já por processo de M&A, assim... Claro, não dá nem para comparar a complexidade de uma empresa gigante, como a TOTUS também, de capital aberto, comprando a Bematec, né? Mas sabe da complexidade de se fazer isso, né? Porque você tem... Como a Bematec era o que a gente chamava uma corporation, ou seja, ela não tinha um dono específico, você tem que gerir para todos os acionistas. Perfeito. Então você tem uma responsabilidade muito grande, que você não está lá por um fundo que tem um interesse A ou B. Você está lá por um acionista, que é aquela pessoa que somos nós aqui, que fala, eu acredito que você, nessa empresa eu vou colocar o meu dinheiro da minha vida para você me representar. Então a responsabilidade que o cuidado com o que se fala, com o que se... É muito forte. Muito forte. É muito forte. Então deu certo. A gente finalizou um processo que foi na época o maior M&A de tecnologia que teve no mercado, que foi TOTUS e Bematec. Eu lembro. Na época eu deixei claro para o Laércio, falando, Laércio, eu não vou continuar. Eu comprei acho que 5 empresas quando eu estava na Bematec. E ser comprado, né, Rafa? E ser comprado é um desafio. Quando eu comprei, eu entendi o lado de quem é comprado. De quem é comprado. Assim, você tem. Se você não tiver um fit cultural muito forte, você acaba se frustrando. Então eu falei, olha, eu não. Meu ciclo. Eu deixei claro que o meu ciclo ia encerrar ali, e aí que veio a Schneider. E a Schneider... Outra indústria, nada... Então, outra indústria, nada a ver. 5 fábricas no Brasil. Né? 5 fábricas. Gerador. Energia. Produto residencial. Interruptor. Paulo de Tarso lá cuidando das fábricas como um todo. Então, o que eu sempre falei com você, todas as mudanças que eu procurei fazer profissionais são mudanças que me agregassem valor. Certo. Isso aí. Então, assim, fazer mais do mesmo para
vender um produto desse daqui, bater no dia seguinte na porta do mesmo cliente para vender o mesmo produto, acho que eu nunca quis fazer esse tipo de coisa, então eu sempre busquei mercados diferentes. Então a Schneider foi bem nesse aspecto. E aí apareceu a AWS. Legal. A AWS quando surgiu, aí tem história também. Não, mas conta essa história aí. Conta essa história aí. Como é que você chegou na AWS? Não, a AWS foi assim... Você sabia o que era a AWS? Eu não sabia... Não, eu sabia o que era a AWS. Porque eu sempre pergunto isso porque eu tô nesse ecossistema desde 2010. Mas não é todo mundo que sabe o que é a AWS. Na verdade, vou te contar como é que eu sei o que é a AWS. Na época da Bematec, a gente precisava desenvolver uma solução de ponto de venda mais versátil. Então, a ideia que a gente tinha nos Estados Unidos era desenvolver um PDV num tablet para colocar uma solução de ponto de venda que você conseguisse fazer toda essa transação de maneira mais simples e fazer uma emissão de uma nota fiscal. Aí minha equipe técnica, Parreiras, alguém falou assim, pô, tem uma equipe na Sérvia que desenvolve isso na nuvem. Caramba. Logo ali. Como é que é isso? E a gente desenvolveu uma solução de ponto de venda rodando na nuvem com um developer na Sérvia e trouxe isso para a Bematec. Então eu conhecia já o conceito de nuvem, do desenvolvimento ágil, já existiam coisas dessas. Aí o Jaime, que eu tinha trabalhado com ele na SAM, Jaime Valles, numa dessas viagens que eu viajava, eu encontrei com ele no aeroporto e conversando, e aí, pô, Schneider, tá legal, tudo, e a Bematec, a gente tem a AWS, a gente tem um desafio muito forte de crescer. Eu sei que nós conversamos, ele queria que eu fosse para lá de qualquer jeito, mas passei por alguns processos, isso acho que o pessoal da Schneider nem sabe, mas... Agora, aí eu tava na França e eles queriam que na semana seguinte eu fizesse uma reunião em Seattle com Deus e os deuses do Olimpo. Para quem não sabe, o processo de seleção da AWS é bem desafiador e peculiar, né? E Seattle também é logo ali, né? Seattle é logo ali. Então o desafio é... E assim, eu tava no meio de um projeto, eu falei, não vou. Ah, não, mas a agenda dos caras é essa semana e se você não pudesse essa semana, não vai dar mais. Eu falei, então, não deu. Não era pra ser. Não era pra ser. Aí um ano depois, coincidentemente, eu tava na Argentina, voltando de uma reunião, encontrei o Jaime lá um ano e pouco depois. E aí? Não, tudo bem? E como é que ficou lá? Não, a gente não achou ninguém até hoje. Por causa de uma semana. Pô. Quando é pra ser, realmente. É a sincronicidade. Quando é a próxima semana fatal agora? Me avisa. Aí entrei no processo e deu certo. E eu comecei, o Rafa sabe disso, na verdade eu trabalhei na Schneider de manhã, comecei na AWS à tarde e no dia seguinte tinha um tal de Summit no Brasil. Você foi apresentado no Summit, eu fui apresentado no Summit. Aí essa história de 4 anos e meio. Que legal. Eu tava lá, cara. Foi legal. Você tava nesse Summit? Tava, cara. E ele tava todo desconfortável naquela situação, chegando de paraquedas. E, cara, o Summit da AWS é muito técnico, né, cara? Muita gente... Ele tem ficado menos técnico, né, ano sobre ano. Mas ele era um evento muito técnico, né? Então a galera olha e fala assim, quem que é aquele ali e tal, não sei o quê. Mas tem sido uma história fantástica. Conta aí um pouco sobre isso aí, cara. Agora, como é que é? O que a AWS tem? O que te faz estar nessa jornada há 4 anos e meio? E enfim, a cultura, aquilo que você já sabe que faz sentido compartilhar para todo mundo. Essa jornada foi assim, e é legal de ser contextualizada, porque o nome é jornada. Ou seja, a AWS, há 4 anos e meio atrás, ninguém conhecia a AWS no Brasil. Você tinha um grupo de técnicos que já entendiam um pouco desse conceito de nuvem, já entendiam o benefício da nuvem, mas a nuvem ainda estava no estágio embrionário. Então, para ganhar mercado, muito do que foi feito foi ganhar um mercado de startups. Que eram os builders, como a gente chama, né? Que eram os builders. Eram aqueles que... São ainda, né? Os builders. Claro. Eles são, mas amadureceram, né? 5 anos depois tá todo mundo já sem cabelo. Algumas dessas startups daquela época são uma Vetex hoje. São unicórnios. São unicórnios. Assim, foram empresas que apostavam num conceito de que o custo de entrada era muito baixo,
a capacidade de desenvolvimento e agilidade era diferente e tinha um propósito de mudar o mundo ou mudar os negócios. Empresas como essa foram Nubank, foram Vetex, foram Gympass, hoje que são unicórnios. Então a gente investiu muito nessas empresas. Investiu, e aí eu acho que o que casa muito com a cultura da Amazon, com a minha forma de pensar, investiu muito em capacitação. Então aí, há 5 anos atrás, a gente já começava a dar treinamento, capacitação gratuita, começava a criar uma base tecnológica no Brasil para poder seguir essa jornada. Acho que o primeiro movimento foi esse, essas empresas entraram. No momento seguinte, você encontrou muitas empresas que são chamadas fintechs, que já vinham do mercado financeiro, que viram que aquilo ali poderia fazer uma disruptura de mercado. Vídeo Nubank que já vinha entrando, e aí você pega PicPay, e aí você pega algumas empresas que começaram a olhar e falar, opa, tem uma disruptura daquilo, e eu vinha disso, nota fiscal eletrônica versus pagamento instantâneo via celular. Então elas começaram a trazer isso como inovação. E as grandes empresas começaram a entender que, opa, eu preciso me posicionar, porque uma nova solução que está no mercado desenvolvida em 1 mês, eu demoro 2 anos. Eu perco o time to market. Com certeza. Então, e por trás disso, sempre uma camada. A gente crescendo quantidade de pessoas, capacitando cada vez mais o mercado. Quando você entrou, quantas pessoas tinham AWS no Brasil? Puta, dezenas. Caramba. Dezenas. Hoje são milhares. Exatamente. Hoje esse são é o ponto. milhares. Embora talvez a gente não possa falar do número exato, mas o crescimento é exponencial. Foi exponencial, e a gente ajudou muito. Então, aquilo que você falou do propósito, de você ter orgulho de falar assim, poxa, a gente ajudou grande parte desses unicórnios que estão aí, nasceram por causa da AWS. Kleber, eu queria te fazer uma pergunta. Como é estar perto desses caras? Porque você tem uma carreira... Você é um cara inteligente, você falou, passava em prova fácil, etc, etc, etc. E aí você passa por uma camada, uma fase na tua vida de gestão, de liderança, etc, etc, etc. De repente você cai na AWS com uma cultura extremamente arrojada e tech, digamos assim, conversando com clientes que são jedis, vamos falar assim, caras extremamente inteligentes, caras que mudaram o mercado não só do ponto de vista de business, mas de... tecnologia, de fato. Cara, o Geraldo, por exemplo, da Vetex é um cara... Brilhante, é um dos... Brilhante. Quando eu conheci, ele conhecia mais de AWS do que a grande maioria das pessoas do Brasil da AWS, por exemplo, né? E não é desmerecendo... E continua conhecendo. Exatamente. E não é desmerecendo a galera da AWS, é porque os caras são muito bons, são clientes muito bons. Como é que é conversar com esses caras? Como é que tá perto desses caras? Acho que assim, você tem um nível de aprendizado mútuo. Acho que o nível... Entender deles esse lado empreendedor. Então, pô, legal o Geraldo contar. E o Geraldo tem uma história fantástica. Parte de capacitação, de educação, da família dele, que a mãe dele era professora. Então ele tem... Hoje o propósito dele é ajudar. Do Geraldo Tomás da Vetex. Hoje o CEO da Vetex. Então, mas você tem nele, no Mariano, em vários empreendedores que saíram de desafios muito grandes, que cresceram, e a troca de experiência é muito grande. Por um lado, um conhecimento técnico pesado, por outro lado, talvez uma experiência que eu tive de empresa corporativa que pudesse complementar. Então, a conversa sempre foi muito construtiva na forma de tanto ajudar a empresa nos desafios. Os desafios foram mudando ao longo do tempo. O desafio de como é que eu cresço, como é que eu estruturo, como é que a cultura... E aí a Amazon ajudou muito. Então é legal você ver empresas, startups falando de Two Pizza Team, conceitos pesados de working backwards, que são coisas que a Amazon... Virou um benchmark, né? Virou um aprendizado de como ajudá-los. Você imagina, vocês são empreendedores aqui, você formar a sua própria empresa e fala, pô, como é que eu trago um pouco dessa cultura, para onde eu vou? Então, acho que o Jeff Bezos mesmo, ele ajudou muitas empresas. Hoje você entra em alguns clientes que tem sala chamada Working Backwards. Você olha aquilo ali, na cultura da empresa tem os traços da Amazon. Para quem não, só fazendo, porque nem todo mundo que tá aqui conhece tanto a AWS assim, né? Mas o Working Backwards, a Amazon, melhor dizendo, né? O Working Backwards é uma metodologia que a Amazon, que o Jeff Bezos, né, estabeleceu de como inovar dentro da organização, né? Quem tiver dúvidas,
procure na internet, procure aí, você vai ter muitas coisas, vídeos, enfim, sobre isso. Não, e isso, na hora que você entra na AWS, o embebedar da cultura é muito forte. Então essa é a grande preocupação nossa. Como é que você compreende cada vez mais cada um dos princípios? Esses princípios são muito fortes em momentos de pensar e ter obsessão pelo cliente, de realmente pensar grande, que é como é que a gente transforma o Brasil como tecnologia, como é que você consegue fazer e deixar um legado muito forte. Por isso que casa o seu momento, o que você quer ser com isso. Então, quando eu pego essa história da AWS, de sair do mercado de startup, entrar no mercado de enterprise, ajudar clientes como Natura, Boticário, Localiza, Itaú a se transformarem tecnologicamente, a treinarem milhares de pessoas. Pessoas que olham o propósito e falam assim, vamos criar uma tal de escola da nuvem para depois você conta o que é. Para capacitar, né? Para capacitar milhares de pessoas e transformar esse Brasil. Essa é a semente que você está plantando. Essa semente que você está levando, então, eu vou deixar você falar o que é escola da nuvem. E eu fala você, pô, não, fala eu falei orgulho, porque nós plantamos isso nas pessoas, porque se só a AWS fizesse, não fazia sentido. Faz sentido você colocar o ecossistema para entender a necessidade, a carência de mão de obra que existe de mais de 400 mil pessoas em tecnologia no Brasil, o sonho dessas pessoas de ter um emprego decente, de sair da faculdade e ter um emprego decente, de ser um empreendedor e falar, pô, eu consigo hoje, assim como o Geraldo, que colocou o primeiro servidor dele no porta-mala do carro saindo da USP para criar a Vetex, que é um unicórnio, isso hoje existe a possibilidade das pessoas fazerem. A única forma de fazer isso é através da educação. Escola da nuvem. É isso aí. Não, eu acho que eu compartilho muito desse tema. Acho que a educação é... E a Escola da Nuvem nasceu com essa ideia. Eu acho que na tua trajetória, Kleber, você mostra muito bem a dicotomia do nosso país. A gente tem um povo extremamente com potencial gigante, não é? O teu pai era um potencial. Teu pai não tinha nada, né, no Ceará, mas tinha um pai que investiu na educação, né? E, claro, não é de uma hora para outra, mas é como é que a gente conecta as pessoas, o potencial do nosso país com as oportunidades gigantes que a gente tem no mundo de tecnologia, né? Que você estava falando da SAM aqui, eu só lembrando, né? A gente falando de capacitar pessoas hoje em dia, etc. E as empresas faziam isso lá atrás, não é? Por uma outra realidade, mas continua a demanda. A gente tem um gap hoje de mais de 300 mil posições novas de emprego em tecnologia por ano no Brasil. A gente está imaginando que em 2026 chega a 1 milhão de posições não ocupadas. Então, assim, a Escola da Nuvem ela nasce para criar essa ponte. Como é que a gente dá oportunidade, maximiza a oportunidade daqueles que normalmente não têm oportunidade? Eu acho que a gente tem que combater uma ideia que muitas vezes existe de que é só meritocracia. Então, cara, tudo que você falou, Kleber, aqui é o seguinte, tem que acordar cedo, ralar bastante, passar por perrengue, aprender, errar, aprender e a gente chega lá. Mas a gente achar que é só esforço não é verdade também. Não é verdade. Né? Hoje, se a gente nasce, né, no norte do Brasil, a gente tem muito menos chance de empreender do que quem nasce aqui. Por mais esforçado que você seja, né? Exatamente. Então, se você nasce preto, se você nasce mulher, né, você tem muito menos chance. Então, como é que a gente maximiza essa oportunidade? E não é um desafio fácil. Né? Não é um desafio fácil, mas é através da educação. Então, a Escola da Nuvem hoje é uma iniciativa que tem mais de 15, 18 empresas financiando o projeto, uma delas é a AWS. E hoje forma pessoas para trabalhar com nuvem, né, com cloud computing. A gente não só trabalha no processo de formação, mas também de empregabilidade. Totalmente gratuito. Né? Então, a Escola da Nuvem não é uma empresa, é uma ONG. Né? A gente brinca que é uma Startong. Startong, é isso aí. E assim, quem quiser saber mais informações, escoladanuvem.org. É totalmente gratuito. A única coisa que você precisa fazer, que você precisa ter para ter todo o acesso à Escola da Nuvem é preencher o perfil socioeconômico que existe lá. Porque a ideia da Escola da Nuvem é dar espaço, acesso àqueles que não podem pagar os cursos, né? Naturalmente. Então, é isso. E é isso que é o legado que a gente precisa deixar para o Brasil. Então, na hora que você vê 15 empresas se unindo para treinar e capacitar. Você pega um Boticário que quer treinar 300 mil pessoas. Você pega a Meta que quer treinar 50 mil.
Você pega o Itaú, que já treinou mais de 10 mil. Você pega a Vetex, que treinou, Nubank, ou seja, você está deixando um legado para esse país diferente. Que é um legado que, assim, hoje, as multinacionais brasileiras são as startups. É o Nubank que está crescendo para o mundo inteiro e a Vetex que está no mundo inteiro. Então, e a quantidade de pessoas, a Hotmart, a quantidade de pessoas que você capacita, que dá um salário diferenciado, um orgulho de pertencimento muito forte, é isso que a gente quer deixar e esse é o momento. E por trás disso, só um parênteses para quem está falando em tecnologia e inovação, acho que ao longo desses saltos aqui, que assim, eu procurei também me capacitar a cada momento, não só tendo certificação sendo da AWS, mas, pô, eu fui fazer o Wharton, eu fui fazer Harvard, eu fui fazer INSEAD, eu fiz Fundação da Cabral, eu fiz London Business School, então a cada momento que eu acabei sentindo aprender um gap, na academia é importante, você acha? Super importante. Acho que a cada momento, alguns exemplos, quando eu mudei para a Bematec, eu não tinha noção do que era um conselho de empresa. Então eu fui estudar conselho em Harvard, fui estudar no IBGC. Em alguns momentos, quando eu me tornei presidente, eu fui fazer Management Business School. Então, a Vera é uma heroína, cara. Cada vez que você fala, eu penso na Vera. É boa. Porque eu tava pensando aqui na minha esposa. Você deu trabalho, eu ainda dou trabalho, cara. Olha. Muito bom. E, Kleber, deixa eu fazer uma pergunta agora, né? Passando já um pouco mais para esse lance da AWS, a gente inevitavelmente sempre fala de tecnologia. Como que vocês estão olhando agora o futuro, efetivamente, do trabalho? Né? A gente tem falado muito de inteligência artificial, agora com a entrada de vários players, né, desenvolvendo suas soluções. Como que vocês têm tratado isso na AWS, essa visão sobre inteligência artificial e o futuro do trabalho? Cara, esse é um ciclo de evolução. Então, quando você pega ciclos históricos de evolução, você fala assim, a gente usa muito a figura de quando lançou o carro. Quando o carro foi lançado, tinha um cara com uma bandeirinha vermelha na frente para avisar que estava vindo um carro. E ao longo do ciclo você foi evoluindo e a gente chegou. Então, virou natural, né? Cada ciclo tecnológico, você pega a tecnologia na história dela, e é uma história recente, eu estou falando, minha história profissional são de 30 anos. Mas 30 anos atrás um computador tinha menos capacidade de processamento do que isso daqui. Isso aí. Então, é um ciclo de aprendizado, é um ciclo onde você vai ganhando novas habilidades, é um ciclo onde você consegue cada vez mais ter um trabalho diferenciado. Então, assim, ele vai continuar dando para as pessoas cada vez mais uma experiência e vamos chamar assim, uma qualidade de vida. Hoje eu quero entender quem vive sem o Waze, quem viaja sem o Airbnb, quem vive sem o Uber. Então a tecnologia te traz um conforto. Perfeito. Ela te ajuda profissionalmente a crescer e ajuda a ciclos tecnológicos. Falar assim, a inteligência artificial vai acabar com o emprego. Nunca, assim como o computador não acabou com o emprego de ninguém. Verdade. Ele criou um novo emprego. Então, eu sou... E aí a educação é importante também, Exato. né? Sempre. Aí a educação é a base. As coisas se Para conectam, adaptar, né? Aí não tem jeito. A educação é a base. Então, o que eu te digo, eu acho que assim, é fundamental para a evolução da sociedade você ter rupturas tecnológicas ao longo do tempo. Perfeito. E essas rupturas fazem com que a gente vai aprender, vai ter essa capacidade de adaptação. 3 anos atrás, em março, quem imaginava que ia ficar 2 anos dentro de casa? Você não está preparado, não tem escola de MBA que te falava assim, se prepara mentalmente ou intelectualmente para ficar 2 anos sem contato físico, né, com as pessoas. Então assim, é o ciclo da vida, eu vejo de uma maneira muito otimista mesmo, dizendo, ok, é uma tecnologia nova, é um momento novo, então estamos aqui para aprender. O que é importante é você ter um alto aprendizado e uma capacidade de se adaptar muito forte. Senão você vai ficar vivendo naquilo. No passado era assim, aquela história que você encontra o cara... Saudosismo, né? É o saudosismo que não volta mais. Você vai viver na sua mentalidade. Então... E é muito legal isso que você está falando, porque essa é uma característica que eu vejo em todos os líderes assim, que eu já estudei, né? E agora o Kleber aqui dando aula pra gente, que mais do que adaptabilidade, é você estar aberto a se adaptar. Isso. Porque o cara pode até ter habilidade de se adaptar na hora que já chega, mas ele não está na vanguarda daquilo, ele não está de fato aceitando aquilo antes que aquilo de fato aconteça. E com a inteligência artificial não tem como, né? A gente já viu que
cara, vai transformar o mercado, vai transformar o mundo. A questão é que quanto tempo vai demorar para que de fato as coisas mudem, né? Pelo jeito vai ser muito rápido. Então, aceitar, eu acho que é o primeiro passo, como você está fazendo muito bem, e aí sim desenvolver as capacidades que você falou. Ter a capacidade de se adaptar, de absorver conhecimento, a educação é super importante. Eu gostei bastante assim da sua resposta, porque realmente mostra que é uma característica importante para qualquer líder, né? E que não muda, né? É atemporal. Não muda. E que é legal só, logo que veio a pandemia, e eu converso com vários executivos, tinha desde aqueles que falavam assim, não tem jeito e eu vou fechar minha loja e abrir o meu e-commerce na semana que vem, sim, até os outros dizendo, não, eu quero que todo mundo volte a trabalhar fisicamente. Presencial. Ou presencial. Tinha empresa que não tinha laptop. Imagina. Tá. O Paulo lá na Dell, né? Vendeu pra caramba, né? Ficou feliz pra caramba. Porque a Dell vendeu muito laptop. Muitas empresas não estavam preparadas para isso. E foi na base da dor. Foi na base da dor. Acho que é melhor ser na base de que, entendendo que isso virou de uma maneira normal, vamos planejar essa mudança. Com certeza. E cara, conectado com isso, Kleber, eu venho... A empresa que eu trabalho, o grupo que eu trabalho, ajudou muita gente a sobreviver nessa pandemia. Você trabalha onde, Gui? Legal. Eu trabalho... O grupo que as pessoas já sabem, já, né? Mas eu trabalho no grupo Local Web. Sim, sim. Eu sou responsável pela Nexus e pela King Host. E é um grupo que realmente ajudou muita gente a sobreviver nessa pandemia aí, né? Porque restaurante, sim, delivery, e-commerce bombou nesses últimos 2 anos, né? E essa faixa de cliente que a gente fala é uma faixa de cliente pequeno. A gente falou das gigantes ainda, da Videx, unicórnios. E agora tem uma camada no Brasil, que eu acho que não me lembro do dado do IDC, mas acho que é mais de 70% dos míseros do Brasil são pequenos. Uhum. Sim. São microempresas. São microempresas. MEI, né, às vezes. E hoje, quem precisa de ajuda são esses caras, né? Quem precisa de ajuda são eles. Como é que você vê hoje esse movimento dentro da AWS, porque eu acho que isso é uma característica muito do Brasil. Se compara com o mercado americano, o SMB americano é totalmente diferente do SMB brasileiro. A gente vê até pela taxonomia de valores quando se fala o que é SMB, fala assim, gente, vocês não entendem, cara, o que é SMB no Brasil. Como é que você enxerga esse movimento hoje nesse mercado de nuvem? E o que é a AWS? Como é que ela vê isso? Legal, que esse conceito de nuvem é algo intangível. Exatamente. Assim. Primeiro você achava que era alguma coisa para startup. É isso aí. Mas esse negócio daí é para startup. Digital natives, né? Digital natives. Então, aí chegou algum momento falando assim, não, agora parece que é para empresa grande. Aí você fala, não, agora é só para empresa muito grande, é só o Itaú que pode comprar esse negócio. Agora está chegando para as pequenas e médias empresas. Então é legal você ver cases, você pode procurar no LinkedIn, a ABC das construções, Chatuba, empresas pequenas que não têm dinheiro para poder investir em tecnologia, não tem todo o nível de segurança, que o mesmo nível de segurança que a gente provê na nuvem para um grande banco é igual para pequena empresa, que tem empresas como vocês, como o Local Web, que ajudam esses clientes a diminuírem essa necessidade tecnológica, entrar nessa jornada e se diferenciar como negócio. Então, eu não tenho dúvida que a nova onda, vamos chamar assim, vem das pequenas e médias empresas. Pequenas e médias empresas, onde eu estava numa empresa anterior, que eu tinha 5 RPs diferentes, onde eu não tinha budget para trocar esse RP. É isso, essa é a realidade. E eu não tinha conhecimento tecnológico para tocar 5 RPs diferentes. E hoje, você encontra tecnologias que você paga conforme você usa, a um custo muito acessível e que te dá vantagem competitiva. Então, acho que hoje, o que eu vejo é que a nuvem está muito mais próxima de um cliente pequeno para ajudá-lo a não desaparecer. Essa é a palavra. Se esse cliente não se adaptar a essa nova realidade que está muito acessível para ele, a chance dele ficar ultrapassado e o seu negócio desaparecer é muito grande. Eu gosto de pegar nesse ponto porque muito cliente meu, cliente pequeno, quando a gente começou a falar de nuvem, você ouvia, isso não é para mim. Eu ouvi muito isso, né? Sim. Eu acho que quebrar esse paradigma é super importante, porque para esses caras a questão realmente que a gente falou é a sobrevivência, não tem a ver com a pandemia, mas tem que a ver com competitividade do amanhã, né? Mas eles acreditarem que é possível, isso é importantíssimo. E só um parênteses, né? Às vezes você que tá aí, que é uma pequena empresa, você tá usando um produto que é powered by AWS ali por trás. E nem sabe. Você pega um Conta Azul, por exemplo, né, outras soluções de SaaS, que são soluções efetivamente que, cara, estão hospedadas na AWS, que são soluções de fato que já
permite com que o pequeno, cara, pague lá R$99 uma assinatura por mês e tem um sistema de gestão financeira que faz emissão de nota fiscal. Soluções da Local Web, ou cara, diversas soluções da Local Web. By the way. By the way, recentemente fechamos um projeto legal. Exatamente. E você permite isso, né? Então, assim, isso é muito legal. Às vezes a AWS ela não tá ali na cara estampado, mas esse cara ele usa a AWS porque confia e é de fato a solução. O legal são duas coisas muito legais. Tem muita, só um parênteses, cara, que tem muita empresa nesse perfil que deixa claro que tá usando a AWS. Isso eu acho uma coisa curiosa, assim, né, cara? O cara mesmo. põe... O cliente dele não faz a mínima ideia do que é a AWS, mas ele E põe o cara lá. deixa lá, né? Porque, que fala um pouco sobre isso, cara. Por que o cara põe o logo da AWS na solução dele? Eu diria para você que eu vou te responder isso, mas eu não consegui responder ainda aquele cara que coloca uma tatuagem da AWS no braço. Você não tem uma tatuagem da AWS? Não, essa ainda não. Mas acho que é um motivo de orgulho, um pouco dos princípios, e assim, nível de parceria, nível de ajudar a empresa em momentos que precisa, questão de inovação, isso que você falou, o conceito da AWS sempre foi falar através dos clientes. A gente não foi... Então, quem fala da AWS é a Conta Azul, quem fala da Local é a Local Web, quem fala da AWS é a BR. Ou seja, a gente gosta que a melhor forma de você ter uma referência, alguém falando bem, não você falando que você... Melhor o cliente falando de você do que você falando de você. Então a gente sempre procurou fazer isso. Então hoje no Brasil, assim, qualquer transação financeira que você faça, passa por uma estrutura da AWS. Qualquer compra que você faça, passa por uma estrutura da AWS. O Pix só conseguiu chegar onde ele chegou através da nuvem. Uhum. Então, a velocidade são coisas que tem, né? Exato. A velocidade. Hoje o Brasil é um Brasil tecnológico. Uhum. Hoje as empresas se atualizaram muito e estão muito na vanguarda tecnológica do mundo inteiro. Hoje eu tenho orgulho de dizer que as empresas no Brasil são referências e tem muita gente de fora vindo entender o que está acontecendo aqui. Uhum. Eu acho que o caso do Pix é um baita caso. Porque hoje, não é, os bancos, utilizando a nuvem da AWS, especialmente, conseguem ter uma transação em segundos. Sim. Com um custo mais barato do que as operações anteriores de TED, de DOC, não é? Que eram de compensação noturna. A gente sabe todo o perrengue, né, cara? Você pensar que você esperava até o dia seguinte, cara. Eu cheguei no banco porque tive DOC devolvido. Olha é insano, mas, cara. Pensa na base da pirâmide. Eu sou amigo do sorveteiro lá da praia. Uhum. Cara, o cara com antigamente, eu tinha que ir com dinheiro, e dinheiro virou um produto cada vez mais escasso, ou no momento seguinte eu tinha que pagar no cartão. É verdade. Então eu pagava no cartão. Mordia um pedaço, né? Ele já perdia uma transação ali e ia receber isso em 30 dias. Pode crer. Então o custo dele, ele tinha que girar para comprar o sorvete do dia seguinte. O dinheiro está na conta dele. Então, para o pequeno varejo, isso foi uma disruptura absurda. É um que a tecnologia pode prover para gente. É um caso de sucesso muito bacana. Kleber, cara, a gente está chegando no final. Eu tenho que fazer uma pergunta para você e você depois fala qualquer coisa que a gente não perguntou, mas que você acha que é importante falar. E ela cara, como é que você consegue... Cara, você falou do quanto tempo no avião. Imagino que se sua filha não deve fazer desenhos mais nessa idade. ou desenhos de outras coisas. Hoje a filha dele viaja com as milhas dele, né? Isso aí agora é verdade. Também. Isso é verdade. Mas você tem uma vida super ocupada. Aliás, obrigado demais por você ter estado conosco. Como é que você faz para equilibrar, cara? Porque, assim, é demandante. Muita reunião, a gente sabe, todo mundo aqui... Cara, você sai de várias reuniões, várias calls. É sempre demanda energia. Não é? Nem sempre as reuniões são boas. A gente tem problemas, a gente tem desafios tanto internos quanto naquilo que a gente se relaciona com o mercado, com clientes e tudo mais. Cara, como é que você faz para manter a sanidade dentro dessa... E o equilíbrio, porque eu acho que isso também é sobre equilíbrio. Sim. As suas filhas estão grandes hoje, a Vera... tá numa outra fase, mas elas continuam também e graças a Deus demandando. Quando elas pararem de demandar você, você virou um almo zero à esquerda, você não existe mais. Mas como é que você mantém a sanidade? O que você faz além, né, do trabalho para ficar bem, cara? Para chegar sempre com energia, porque você é um cara que tá sempre com energia, tá sempre para cima, né? Como é que você faz, cara?
É difícil. Eu sei que não é todo dia. Não tem assim. resposta pronta, né, Cleber? Não tem. Alguma coisa pra você falar que não faz Não. nada, eu vou ficar. Na época da pandemia foi pesado, porque você tinha toda uma mudança mundial, mudança da forma da empresa. Então, aí que eu comecei minha fase do yoga. Então, aí foi buscar algo. E você começou, tipo assim, cara, tem que arrumar um jeito aqui. Eu tenho que arrumar um jeito, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso ter. Alguma coisa dentro da minha casa. Né? Dentro da minha casa. Então, eu fazia aula online. Então, aí eu descobri alguma coisa que ajuda. Acho que ajuda tanto no físico quanto no mental. Eu procuro estar muito com a família, então eu falei muito de família. Eu tenho neto, curto Tem muito estar neto com ele. já, Tenho cara? neto. Legal. Um neto. Qual o nome dele? Frederico. Minha filha trabalha em banco, aqui não é médica, então eu tenho duas. Uma vai cuidar da minha saúde, outra vai cuidar do meu dinheiro. É um bom plano, cara. É um bom plano. Acho que eu vou anotar isso aqui também, cara. Tenho 2 meninos, cara. Vamos ver se dá tempo aí. Acho que dá. Então, a gente procura muito no conceito família pequena, então a gente procura estar Sempre muito juntos no final de semana, e aí tentar fazer alguma coisa. Eu adoro churrasco, adoro ir pra praia, aí você tem o lazer e viajar. É uma coisa que me desestressa bastante também, então a gente viaja bastante com família. Eu acabo convivendo bem com o trabalho, então eu consigo, eu não sei se é dom, eu não sei se é forma, mas eu consigo lidar muito com essa questão. Toca o telefone à noite de um cliente ou de uma reunião, beleza? Meu celular fica ligado, cara. Beleza. Se alguém me ligar à noite... Você vai atender. Alguns, porque eu não deixo todos, porque, mas alguns eu atendo. Você lida bem de boa. com isso. Eu lido bem, durante as férias eu falo com o cliente, então acho que assim, eu lido bem. A família me suporta muito, eu acho que esse pilar da família é Eles importante. entendem que o teu jeitão é esse. Eles entendem e falam assim, pô, deixa, então acho que, porque não adianta se você cria um estresse através disso dentro de casa, por isso que o apoio da Vera é fundamental, o apoio das minhas filhas. Minhas filhas aprenderam um pouco isso também, vida de médico é um negócio... Se você acha que eu trabalho muito, eu descobri que o meu genro trabalha 80 horas por semana. Ele também é médico. Ele também é médico. Caralho. Então, Por isso que ele dá certo com a sua filha, né? Porque os dois geralmente eles não se encontram. E os meus outros dois trabalham em banco. Geralmente eles se dão bem porque E os outros dois trabalham em banco. E banco é pancada. Caramba, então, o seu outro genro trabalha em banco. Cara, também um no Itaú, outro no JP Morgan. Muito bom, muito bom. Então, assim, questão de carga de trabalho é muito do que você... Sim. Você permite, não dá pra né? você... Você permite, não dá pra ser sofrido. Não adianta você falar assim... Quanto você sofre, quanto você leva na boa, né? Eu gostaria de sair todo dia às 5 horas da tarde, e se eu sair 6 horas, eu sofro. Se você tá sofrendo por causa disso, tem alguma coisa errada. Então, concordo. Pô, tem dia que faz, é- né? Gostar do que é faz excelente. também, né, É cara? gostar do que faz, e aí tem dia que você vai sair de férias, tem dia que não vai dar, tem dia que você vai cancelar, É isso. e você vai ter que conviver bem com isso. E a família é extremamente importante, né? O Rafa, tanto eu quanto o Rafa aqui como empreendedores, sem o apoio da família, cara, não tem como. Eu já falei isso pra você também. É a gente já teve essa A conversa. gente já aceitou umas vezes fora desse ambiente. E isso Terapia. aplica a grandes líderes, porque, querendo ou não, você abre mão, mesmo que seja por um período. Todo né? mundo abre mão, eu diria. E O assim, filho do pai, a isso. esposa do esposo. E aí, talvez um segredo disso seja a forma que você consegue balancear tudo isso. Sim. Que tem alguns momentos que você tem que dar o suporte para sua família, tem alguns momentos que você tem que dar o suporte para você, porque Claro, você também precisa se cuidar. Então, assim, faço ginástica, faço academia, tento jogar beach tênis, às vezes eu me estouro. Muito bom. Mas você tem que fazer esse contraponto, porque senão Vira um você não aguenta. E vira um projeto de todos ali no fim do dia, né? E no final, quando você fala de coisas que não foram faladas aqui, Rafa, acho que tem muito disso. Acho que hoje o líder ele tem que estar muito próximo do time, ele tem que ser uma pessoa que entenda os problemas das pessoas. Que goste de pessoas. Que goste de pessoas, que estejam com elas, que as pessoas têm os mesmos propósitos. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter um emprego digno, todo mundo quer ser respeitado, todo mundo quer ter qualidade de vida. Então acho que é importante você entender isso, você tá muito, aquilo que falou, tá próximo deles, respeitá-los, a crescer, e essa é um pouco da história. E para mim, nessa fase de vida, o que eu penso muito é como é que eu deixo um legado. Como é que são essas pessoas como é que são as personas? A gente não teve tempo de falar aqui, mas me dá orgulho de saber que em projetos que a gente trabalhou juntos, tiveram pessoas com 20
tantos anos, que nunca tinham trabalhado em tecnologia, não tinham como sustentar os filhos, e fez um curso, foi empregado e hoje tem uma qualidade de vida decente para poder continuar a vida. Então, esses são os exemplos que você fala assim, pô, é isso que a gente pode deixar. Isso aí. Que legal. Cara, Kleber, Que aula. de legado, essa entrevista é um baita legado, cara. Obrigado demais pelo seu Muito tempo. bom. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado demais. Foi ótimo, foi sensacional. Kleber. Obrigado Muito demais. obrigado. Galera, mais uma vez, o Gui vai falar. Você vai falar, Gui, pra galera Final, Gui. curtir? Lembrei agora, pessoal, mais importante. Aquela câmera, Gui. Pra Isso. aquela, tem que curtir, dar like e, mais importante, contar pros amigos, né, É cara? isso aí. Compartilhar. Tem que espalhar. Muito bom. Obrigado, Muito bom. gente. Mais uma Obrigado, vez. pessoal. Tchau, Até o tchau, próximo. tchau. Tchau. Valeu.